República de Veneza, entre o Carnaval e a Cruz. Esse é um título bem apropriado, principalmente para essa semana, que é a semana do Carnaval, e a gente sabe que isso é bem infernal no Brasil, porém a gente tem que aguentar esse tipo de coisa, mas a gente precisa também agora perceber como funcionava, qual que era o rumo que isso tomava na nossa República, a República de Veneza. De fato, a gente já pode adiantar que o Carnaval da República de Veneza era um pouco diferente dos dias de hoje, do carnaval brasileiro, assim como o carnaval brasileiro também era bem diferente, né, dos dias de hoje, há muito tempo atrás aí. Contudo, já também o carnaval que acontece em Veneza, hoje em dia, ele não tem mais nada a ver com aquele carnaval lá da Idade Média, da República de Veneza, porque hoje em dia é um carnaval mais de atração cultural, né? É um carnaval de atração cultural para turista ir lá se fantasiar, bater foto e tal, e ele não tem mais os mesmos propósitos que tinha uma vez, mas o mais importante é que a gente não vai falar só do carnaval, a gente vai falar o seguinte nesse vídeo: será que todos os vênetos comemoravam o carnaval ou apenas uma pequena parcela num pequeno trecho? Né? Será que os nossos antepassados pulavam carnaval? Os nossos antepassados, que a grande maioria deles eram camponeses, nem sequer viviam na cidade de Veneza e nem sequer viviam também na província de Veneza, muitos, né, a grande maioria, mas sim em outras províncias, que naquela época não eram províncias, mas eram chamados de regimentos. A República de Veneza não tinha províncias, mas tinha regimentos. Depois, na Constituição, na unificação da Itália, então a Itália escolhe chamar ali todos de províncias, né? Enfim, imitando, querendo ou não, querendo imitar o Império Romano. Vamos analisar tudo isso nesse vídeo. Antes, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Você que deseja se tornar membro do canal, pode se tornar membro através aqui da ferramenta de membros do próprio YouTube, ou também, se quiser, você pode doar qualquer valor aí para o canal através do Pix 54992622828 e agradeço imensamente a presença e o prestígio de todos vocês. Vamos lá então, enquanto a capital da República de Veneza, que era Veneza e continua sendo a capital do Vêneto, transformava o carnaval em um verdadeiro espetáculo de Estado, que não é muito diferente do que fazem hoje, né? E ele durava ali bastante dias. As províncias do interior, como Pádua, Vicenza, Verona, Treviso, Belluno, e naquela época se tinha mais províncias também do que hoje, das províncias atuais do Vêneto, mas enfim, né, para a gente não alongar demais, viviam sob uma realidade bem distinta, né? Ou seja, os nossos antepassados ali, a maior parte deles viviam sob uma realidade distinta. O camponês vêneto, ele não era um folião, né? Ele era um homem de terra e principalmente da igreja, então era muito ligado à questão feudal fora da cidade de Veneza. É verdade que Veneza também tem interior, né? Bastante interior também, e camponeses que lidavam e lidam ainda hoje com terra, porém a gente sabe que a cidade, o centro comercial de Veneza é uma coisa e depois o restante do Vêneto era outra, e até hoje em dia continua mais ou menos nessa dicotomia, né? Ou seja, o centro lá da capital, centro de Veneza, é algo bem mais do comércio, e o restante, na Idade Média, era um sistema feudal, né? Era um sistema feudal, não era igual o que existia na cidade de Veneza. Bom, fevereiro para o camponês, por exemplo, era o mês da preparação. Então, não do ócio. Eles não ficavam no ócio, não era um momento de festa, mas era sempre um momento importante de preparação. Era o tempo de podar as vinhas, né, e preparar o solo para a primavera. A sobrevivência da família dependia do trabalho, não do pão e circo, ou seja, se não trabalhava, ficava esses dias sem trabalhar, também não ia comer, né? Esse é o problema. Depois, a gente tinha a questão que para o povo das vilas, dos vilarejos daquela época, os vilarejos medievais, o calendário ele não era ditado pelo doge, ou seja, não era ditado pelo poder central da República de Veneza, mas basicamente pelo sino da paróquia. Então, o período pré-quaresmal era, assim, vivido com uma sobriedade que contrastava violentamente com o deboche do carnaval, que, aliás, acontecia somente na cidade de Veneza, na prática. Então, diferente da elite e da burguesia urbana,
a maioria da população vêneta mantinha uma postura de recolhimento e vigilância moral. Aliás, basicamente ainda é hoje, né? O carnaval ele é reconhecido lá na cidade de Veneza, os turistas todos vão para lá, enquanto os demais locais a gente nem ouve nada a respeito de carnaval. Eu já morei lá nos meses de fevereiro, por aí, as pessoas que quisessem ver alguma coisa de carnaval tinham que ir para Veneza. O restante nem sabe o que, que é isso, né? Nem se não muda 1 milímetro da rotina de ninguém no restante do Vêneto e da Itália também, né? Bom, depois a gente tem alguns pontos para destacar em tudo isso. Havia sim uma clara distinção já naquela época entre o urbano, isso é, as pessoas da cidade, né, e o vêneto do interior, o pessoal do campo. Então, que o pessoal do campo se orgulhava, e ainda se orgulha nos dias de hoje, de serem pessoas mais sérias, né, de serem pessoas moralmente com uma moral um pouco mais superior às pessoas que estão ali na cidade, né? Então, o homem do campo se orgulhava de tudo isso. E no interior existia um pouco uma diferença entre festas, né? Enquanto lá na cidade vai ter o carnaval, no interior a gente tem a realidade das festas comunitárias. Então, no interior existiam e ainda existem, né, nos dias de hoje, as celebrações do carnaval, mas elas eram rurais, ligadas sempre a santos padroeiros, ou seja, não é o carnaval, aquele carnaval que a gente conhece com um simbolismo de deboche, né, uma coisa mais pagã, mas sim lá no interior com missas, com celebrações, com procissões e tal, né, esse tipo de coisa. Ou seja, eram ritos de purificação, na verdade, e não de transgressão, como acontece no carnaval. Enquanto na capital, em meio à cidade, a máscara servia para esconder o rosto e também o pecado, querendo ou não, no sentido religioso, no campo o rosto estava limpo, sendo ali servindo, enfim, as pessoas sendo servindo ao trabalho, né? Sempre voltadas para o trabalho, para a vida familiar e para a religião. Era um tripé muito forte que, aliás, foi trazido para o Brasil também. Qualquer um que tenha tido contato com os mais antigos, né, que vieram para cá, ou os descendentes deles, os nossos avós, bisavós, sabe que era justamente assim. Até os nossos pais também, né? Bem, para a grande maioria dos nossos antepassados, isso significa que não existia um carnaval, né, mas o rito das 40 horas. Poxa, o que que é isso, o rito das 40 horas? Trata-se aí de uma prática de devoção católica que consiste na exposição solene do Santíssimo Sacramento para adoração ininterrupta durante 40 horas. Esse número é simbólico, certamente, né, representando o tempo que o corpo de Cristo permaneceu no sepulcro entre a paixão e a ressurreição. Então é chamado do que? Das 40 horas. Depois, embora a devoção tenha raízes anteriores, foi no século XVI, em Milão e só depois em Roma que ela ganhou o formato que conhecemos, sendo rapidamente adotada também em muitos outros lugares do mundo, inclusive no território da República de Veneza. As 40 horas foram instituídas estrategicamente nos últimos 3 dias de carnaval, ou seja, o domingo, segunda, terça, a terça-feira gorda, né, é que eles chamam, e o objetivo era duplo. O primeiro deles era afastar os fiéis das tentações, isso é, oferecer um refúgio de silêncio e sacralidade, enquanto o mundo lá fora se perdia no barulho e na embriaguez, e depois a reparação espiritual, os fiéis se ajoelhavam, né, diante do altar, para pedir perdão a Deus pelos pecados, excessos, blasfêmias e sacrilégios cometidos pelos foliões durante o carnaval. E nós temos o fato também que o camponês ele não ia para bloco, como chamamos hoje, ele ia para a igreja, né, em um ato de reparação pelos pecados cometidos no carnaval. Isso vai, querendo ou não, destruir essa narrativa de que o carnaval é uma festa do povo, né? Na verdade, para a grande maioria dos vênetos, não só dos vênetos, mas dos europeus em geral, que eram camponeses, o carnaval foi um período mais de luto espiritual e intercessão, porque essa era uma festa que cabia ali às pessoas mais que viviam na cidade, uma festa um pouco mais aburguesada e tal, e não tinha muito a ver com o povo do campo, que era grande parte da Europa daquele período. Claro, existiam ali festas juninas, por exemplo, e tal, mas são muito, muito, mas muito distantes
de serem festas carnavalescas, né? Principalmente as festas juninas tradicionais. Eu não sei se já não, né, não fizeram porcaria com as festas juninas nos dias de hoje, porque eu não participo dessas coisas, mas as festas juninas tradicionais, elas tinham um aspecto bem mais religioso do que outra coisa, né? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí meus recados finais, que se você quiser aprender língua vêneta, que é a língua dos nossos antepassados, era a língua da República de Veneza também, e italiano, ou seja, são as duas línguas num curso só, é um curso intensivo, vai abrir uma turma também para os sábados de manhã, começa em março, a gente já abriu a primeira turma das terças, né, para o pessoal que se inscreveu, agora tem a turma de março, nos sábados de manhã. Ah, estou interessado, quero saber mais como é que vai funcionar e tal, para ver se eu participo. Você pode entrar aqui no nosso grupo, o link está na descrição do vídeo, também vou deixar nos comentários fixados e depois eu passo as informações para você e você decide o que é melhor, né? Se você quiser, tem interesse em reconhecer a sua cidadania, pode ser italiana, portuguesa, espanhola, qualquer outra cidadania europeia, entre em contato com a Alma Cidadania e menciona que chegou através do canal Língua Mário para você ter um desconto no seu processo. E eu já informo que também um dos parceiros do canal é a Nexo Geno, e aí você pode entrar aí no site deles, o site da Nexo Geno, você entra lá, dá uma olhada nos produtos que eles têm, eles trabalham bastante com essa parte de DNA, se você tem mais interesse em descobrir, né, os seus antepassados, suas predisposições genéticas, e eles têm um material bem melhor do que vários aí que são famosos e cobra caro e não entrega muito. Eles já fazem o oposto disso. Então, entra lá no site, se alguma coisa te agradar, você pode utilizar o meu cupom LenguaMari15 para ter o seu desconto também. Espero que você tenha gostado do vídeo, me deixe aqui nos comentários o que achou, as suas ressalvas, as suas afirmações, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, Stucom.